Gessora, estar aqui hoje. Queridos, vamos já de imediato, então, conhecer um pouquinho das estratégias para lidar com os desafios dos nossos filhos, tá? Vamos lá. Bom, nós temos, então, dificuldade de aprendizagem, déficits e transtornos e barreiras comportamentais. Coisas que são difíceis são dificuldades, mas tem outras coisas que causam prejuízos em algum momento da minha esfera, seja na família, seja na escola, seja na igreja, aí a gente considera um transtorno. Tá? Para ser transtorno, tem que causar um prejuízo bem significativo. Mas vamos lá. Dificuldade de aprendizagem. Quem tem dificuldade de aprendizagem é um ser que possui uma maneira diferente de aprender, tendo um obstáculo, um sintoma, que pode ser de origem cultural, cognitiva ou até mesmo emocional. De extrema... Irmão, só me ajuda aqui, por favor. Deu. Vamos lá, agora ficou melhor. Emocional e de extrema importância para o diagnóstico, que o diagnóstico seja realizado o mais breve possível, tendo em vista que há consequências a longo prazo. É interessante frisar que a maior parte desses problemas relacionados ao tema podem ser desenvolvidos no ambiente escolar, haja vista que se tratam de questões psicopedagógicas. Nós agora, irmãos, nesse momento, a ciência está considerando a neurodiversidade. O que isso significa? Cada um de nós temos a nossa singularidade. Nós vemos o mundo de formas diferentes. E nós aprendemos de formas diferentes. Cada cérebro é diferente. Não é como nós, por exemplo, todos nós aqui, se nós comemos carnes agora, todos nós, o nosso aparelho digestivo vai processar carne de uma forma igual. Com o cérebro não é dessa forma, tá? O cérebro funciona diferente. Você pode ter um irmão gêmeo, estudar na mesma escola, frequentar o mesmo ciclo social, mas eles serão diferentes nas suas maneiras de compreender o mundo, de apreender o mundo, e isso vai refletir no comportamento, ok? Então, nós estamos hoje, a ciência, estudando a questão da neurodiversidade. Isso significa que o professor em sala de aula, quando ele percebe que alunos têm essas barreiras, ele precisa ter metodologias diferentes. E é por isso que a gente faz uma disciplina na faculdade chamada didática, metodologia, psicologia do aprendizado, porque eu sei que tem alunos que vão aprender de uma forma muito mais expositiva, outros de uma forma muito mais dialogada, outros de uma forma muito mais cinética, se movimentando. E o professor tem esse compromisso em sala de aula de lidar com essas dificuldades, ok? Vamos adiante. Uma das dificuldades não é transtorno, é dificuldades, é a desortografia e a disgrafia. É uma dificuldade de aprendizagem que causa danos na expressão escrita, em particular na precisão ortográfica, na organização, na estrutura das frases e nas regras gramaticais e morfossintáticas. A criança é inteligente, ela sabe elaborar uma ideia, ela sabe conversar com você, mas na hora da escrita, ela tem algumas dificuldades. E agora eu vou expor para vocês como é que tratamos isso. A dificuldade, irmãos, que nós estamos falando da desortografia, ela não é dislexia. A criança que tem desortografia, ela não percebe os detalhes da escrita. Ela não percebe, por exemplo, que o I tem um pontinho, que o J tem um pontinho. Ela não tem, na automatização dela, cortar o T. Então, é uma dificuldade. É diferente da dislexia. A dislexia, nós estamos considerando um transtorno. Por exemplo, na desortografia, eu vou trocar vou colocar o C e nunca vou colocar o traçadinho ali do C cedilha. Eu vou trocar o X pelo CH, o X pelo Z, mas eu nunca vou trocar o X pelo V. A criança disléxica, sim, ela troca, ela faz essas trocas significativas que não tem uma condição lógica. Ela não vai pela questão da sonoridade. Porque o que é a letra, né? A letra é a representação de um som. Isso é uma letra. O nosso alfabeto, ele é totalmente fonético.
Então, a criança, ela vai muito pelo que ela ouve. Então, se você fala carro, caro, ela vai ou prestar atenção e ela vai dizer, então é um R forte. É um R forte, carro. Aí ela vai lá e escreve o carro. Ok? Então, e não é também a letra feia, tá? Se você acha que você tem letra feia, ou seu filho tem as letras muito feias, também não é uma dificuldade de aprendizagem. Por quê? Porque por mais que seja feia a letra, não existe letra feia, tá? Vamos partir desse princípio. Cada um tem a sua maneira de escrever. Mas por mais que seja aquela maneira assim mais difícil, mas nós compreendemos a ideia. A gente sabe o que o aluno está querendo dizer. Por exemplo, esse texto que está exposto está bem difícil de ler. Mas um professor que trabalha com esse aluno todo dia, ou até mesmo o pai, que se acostumou com o traçado do filho, ele vai entender o que o filho está querendo dizer. Pode passar, irmã. Ó, uma letra dessa, por exemplo. Pode passar. O que não fazer quando o seu filho apresentar desortografia, disgrafia, tá? A disgrafia, ela se acentua, irmãos, pela criança não saber, por exemplo, a direção do texto, tá? Então, mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Expor o seu filho mostrando a letra dele. Não faça isso, tá? O seu filho, ele não é para ser exibido de nenhuma forma. Não mostre, olha aqui, olha que horror esse caderno, olha o tamanho da letra dele. Não faça isso. Prive o seu filho, guarde as emoções do seu filho. Lá adiante a gente vai entender sobre o quanto isso é importante. Não traga à evidência as dificuldades dele. Denegrir o seu filho intelectual e emocionalmente. Irmãos, eu peço que, por favor, vocês risquem do vocabulário de vocês palavras como preguiçoso, burro, não quer fazer nada, coisas que vão denegrindo, porque a criança vai ouvindo isso e depois ela diz, eu sou assim mesmo. Ela não vai ter um impulso de mudar o comportamento dele. E é muito comum, sim, a mãe ou o pai, no momento de muita chateação, acabar falando dessa forma com o filho, tá? É bem comum mesmo. Uma outra coisa que vocês não devem fazer é padronizar a escrita, tá? É só em caixa alta, né, o bastão ou cursiva. Não. Deixe o seu filho escrever, tá? Deixa que ele escreva. Deixe ele treinar a letra dele. É tudo maiúscula, né? Tudo letra bastão. Eles costumam chegar para mim e falar assim, eu não sei escrever em emendado, eu só sei escrever em palitos. Ok, não tem problema, escreva. Porque a questão da cursiva, e a irmã Silvana salientou ali nas dificuldades que eles apresentam, é motricidade fina. Como é que eu sei por que eu preciso, por exemplo, como ela falou, ligar um pontinho no outro? Né? Lá no jardim, a criança liga pontinho no outro, faz bolinhas. Quando a criança faz esse exercício aqui, ela não está só aprendendo a fazer bolinha, ela está aprendendo motoramente a trabalhar a motricidade fina. Trabalhar com pincel, né? Então, eu preciso saber mexer. O meu cérebro precisa entender que o meu braço, a minha mão, faz esse movimento. Por que quem é destro não escreve com a outra mão? Porque ele não teve esse traçado. A gente sempre priorizou uma outra mão. Pode passar adiante. O que fazer? Ensinar o filho a segurar o lápis. Tem uma caneta para me emprestar? Bom, é muito comum... Assim, a maneira de segurar é uma maneira refinada na motricidade fina. É muito comum as crianças tentarem fazer assim, Só que tem uma idade para fazer isso. São bebês de 2, 3 anos. Aí, quando já fica lá nos 3 anos, ela já começa a segurar assim, Até que, lá no 4 ou 5 anos, ela está fazendo esse movimento. Então, tudo tem um começo, né? A criança passa por fases se desenvolvendo, até que chega o momento da motricidade fina. Um exercício maravilhoso para isso, que vocês podem fazer em casa, é colocar um monte de feijãozinhos na mesa e pegar o prendedor de roupa e fazer com que a criança pegue o feijão com o prendedor. Ou aqueles palitinhos de comida japonesa, né? Começar a trabalhar com aquilo ali. Ele vai trabalhar a motricidade fina. Pintar com o dedo, né? Botar um monte de tintas assim.
ajuda bastante. Trabalhar a coordenação motora dessa forma, tá? Pinturas, argilas, muita massinha de modelar. Você pode fazer, tem receitas na internet de fazer com farinha, que sai muito mais econômico, porque precisa, sim, se movimentar. Quando o bebê, por exemplo, aquele bebê que está sentado ali, se ele pega uma coisa e larga no chão, ele não está só tentando te irritar para você pegar ele e jogar de novo. Não. Isso aqui, irmãos, esse exercício de pega e solta, é muito trabalho, é muitos neurônios, é muitos trabalhadores que a gente precisa usar do nosso cérebro para saber o que é segurar e o que é não segurar mais. Tá? Então, se o seu bebê faz isso, deixa fazer, tá? Principalmente se for bolinhas e coisinhas maleáveis. Adiante. A descalculia. Bom, a descalculia é um transtorno intrinsecamente relacionado ao desenvolvimento e de base biológica. Afeta de maneira profunda o processo de aprendizagem de matemática e aritmética, sendo, portanto, definida como dislexia da matemática. Por essas razões, a condição independe do nível de inteligência e dos métodos pedagógicos utilizados na educação da criança. A dificuldade está relacionada à habilidade de interpretar o símbolo. A criança não sabe que, por exemplo, o número 8 comporta 2 vezes o 4, ou 4 vezes o 2. Ela não tem essa ideia, ela decora o símbolo. Né? Que nem a menina que brincava, ela decorou que o 8 fazia uma voltinha e fechava lá em cima. Ok? Agora, você pede para ela dizer para você assim, ó, eu tenho 4 laranjas, com mais 4 bananas, quantas frutas eu tenho? Ela não vai ter a representação da quantidade e do valor que aquela expressão está apresentando. Tá? A dificuldade está relacionada à habilidade de interpretar o símbolo numérico e operações aritméticas, adição, subtração, multiplicação e divisão. Sendo assim, a criança com descalculia confunde números e signos e não é capaz de fazer cálculos mentais ou trabalhar ideias abstratas. Por isso, essas crianças têm dificuldades em completar exercícios ou deveres. Pode passar adiante. É exatamente assim como a forma diferente de processar a informação, tá? Aquele ali que está todo bagunçado é o que a criança está vendo quando ela tem a descalculia. Trouxe mais algumas anotações aqui para acrescentar. Deixa eu ver aqui. Bom, são alunos com dificuldades na compreensão do valor numérico. Tá? Ela entende que o 5 tem aquele desenho, mas ela não entende a representação de quantidade daquele valor numérico. Existe uma dificuldade na organização social, na colocação dos números. Então, por exemplo, se você pede para a criança fazer 375 mais 28, ela não vai ter a automatização de colocar a dezena embaixo da dezena e saber que o número de baixo não é uma centena. Ela vai colocar tudo misturado. Ela não vai fazer dividido certinho a linha da unidade, a linha da dezena, a linha da centena. E aí a criança faz o cálculo à revelia. E muitas vezes ela acha assim, por exemplo, 8.620 dividido por algum número. Aí ela vê ele número, tem 6 aqui, então deve ser 6. Esse número aqui, essa conta tem 8, então o resultado deve ter um 8 também. E assim